relembrar, 24 horas até 48 horas, olha só, nós temos a atelectasia pulmonar. O paciente tem tosse, dispneia, alterações na ausculta, às vezes nós temos uma lâmina de atelectasia no raio-x, beleza. Mas esse paciente a gente resolve com fisioterapia. Não precisa trocar antibiótico, não precisa fazer hemocultura, não precisa reabrir o doente, não precisa fazer tomografia do abdômen para ver se teve deiscência, porque não é o período. Com 48 horas, temos as flebites venosas, né, por punções venosas, 72 horas, as infecções urinárias, até o quinto dia, as infecções da ferida operatória, as infecções cirúrgicas superficiais, assim chamadas, que levam dor, hiperemia, secreção purulenta, que é o abscesso de Pareto. E após 7 dias, são as coleções intracavitárias realmente infectadas, que são infecções do sítio cirúrgico órgão-espaço, ou intracavitárias, as peritonites, e o paciente vai apresentar taquicardia, distensão abdominal, ilho prolongado, eventualmente, se for drenado, um efluente entérico, está saindo cocô pelo dreno, aquela coisa assim. Agora, o Werner falou uma coisa, uma questão febre nas 24 horas com esplenectomia. Esplenectomia tem um problema da sepse após esplenectomia e etc e tal. Só que esplenectomia sempre vai dar leucocitose e uma febriculazinha. Isso faz parte devido à retirada de um órgão linfóide. Então, se essa questão ele quer iniciar antibiótico terapia, o Werner, se ele não lesou outro órgão, foi só esplenectomia, nós vamos entrar com recurso porque ele está errado. Ainda mais esplenectomia, que é uma cirurgia de abdômen superior, ela é bem danada para fazer a telectasia. Então, cuidado aí com as pegadinhas. Provavelmente tem alguma outra coisa no enunciado, mas a esplenectomia com uma febrezinha, eu não caio nessa, não. Esplenectomia faz parte. Eu falo para os residentes, fez esplenectomia, professor, o paciente está com uma leucocitose, teve uma febre. Calma, isso faz parte da esplenectomia. Agora, deiscência normalmente está no 5º ao 7º dia, que são as deiscências de anastomoses, tá, Beatriz? Então, fica aí essa coisa. Isso mesmo, Werner, faz aí a revisão, que a coisa você manda pergunta para mim, não tem problema não. Pode ser até no meu Instagram lá, professor João Medicel lá. Você manda lá que eu fiquei até curioso. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso quadro clínico. O paciente evoluiu razoavelmente. E no quarto pós-operatório, ele estava distendido, sonda nasogástrica com débito bilioso em torno de 800 ml ao dia e tinha eliminado fezes diarreicas em pouca quantidade. Os ruídos hidroaéreos eram ausentes e nosso pacientinho lá com a sonda bem distendido. Foi feito um raio-x de abdômen. Olha só o raio-x de abdômen. Gente, olhem com bastante atenção esse raio-x de abdômen. É muito comum nas provas eles mostrarem assim, raio-x, tomografia, alguma coisa assim. Então vamos lá. Agora essa nós vamos usar o QR Code. Foi registrado com os raios-x. O que estava acontecendo e o que nós precisamos fazer? É uma obstrução intestinal e vamos fazer laparotomia. São abscessos intraperitoneais, vamos fazer laparotomia. É uma isquemia mesentérica e vamos fazer laparotomia. É uma obstrução funcional e vamos fazer o suporte clínico, ou é uma perfuração intestinal e vamos fazer laparotomia. Então vamos lá, gente, QR Code, vocês estão dando muito spoiler aí no nosso chat aqui. Vamos lá, QR Code, vamos lá, gente. Apontem lá o celular, hashtag A, B, C, D ou E. Quero ver se vocês estão afiados mesmo. Vamos lá, falta 10 segundos. Pensem bem. Olha a pegadinha, olha lá. Vamos lá, gente. Tô vendo aqui no chat muitos spoilers. Olha só, 25% achou que era uma obstrução e 75% achou que era opção funcional, não opção mecânica e só suporte clínico. Então, a gente precisa, gente, saber diferenciar um raio-x de obstrução intestinal para um raio-x de íleo paralítico. Esse é um íleo paralítico. Esse que está desenhadão aqui, na maior parte das vezes, nas laterais, em cima, é o cólon. Todo o cólon está repleto de ar. Lá no reto, lá embaixo, tem um monte de gás. Então, o gás está chegando lá embaixo,
Então, isso não é uma obstrução funcional. Nós temos distensão de cólon e delgado. Claro que é só uma incidência de raio-x, é um raio-x deitado, não tem o raio-x em pé, mas ele provavelmente não ia ter níveis hidroaéreos, não tem aquele empilhamento de moedas que são as pregas de Kernig, né? Os níveis hidroaéreos escalonados. Então, esse raio-x não é um raio-x de obstrução. A Yamilé cantou a pedra aqui, ó, ar no reto. Então, se tem ar no reto, dificilmente é uma obstrução intestinal mecânica. Claro que pode ser um ar residual, mas essa é uma pegadinha mais elaborada se alguém quiser fazer alguma maldade aí nas questões. Tá? Mas o pessoal do INEP não é de fazer maldade, muito pelo contrário, as questões deles são bem coerentes, bem minuciosas, né? Logo, nós temos uma obstrução funcional e o ideal é um suporte clínico. O Werner achou a questão, né? Aí, vamos ver, se der tempo a gente discute aqui mesmo, Werner, se não, a gente discute em outro momento. A Beatriz perguntou da síndrome de Ogivier, que se seriam a mesma coisa. Muito boa pergunta, Beatriz, vamos diferenciar isso. Ilho paralítico é quando para tudo, o estômago, o delgado e o cólon. E o síndrome de Ogivier, ele paralisa só o cólon. Como não tem o nome cólon paralítico, existe o Givier é um epônimo, então o nome correto é pseudoobstrução colônica aguda. Só o cólon fica paralisado. Então, o ar, o líquido, ele continua vindo do ilho terminal. Se a válvula ileocecal for competente, ou seja, não deixa voltar para trás, o que vai acontecer? Esse cólon vai distendendo, distendendo, distendendo. Claro que inicialmente o suporte clínico é adequado, mas o Ogivier às vezes vai precisar de uma descompressão, ou por colonoscopia, ou a gente fazer uma colostomia, ou pode ser uma secostomia por sonda, se o seco tiver mais de 10 centímetros, porque ele corre o risco de romper. Mas o Ogivier é uma paralisia funcional do cólon. Como não tem o nome cólon paralítico, ele é um ilho paralítico do cólon só para a gente atender. E, Adriana, isso mesmo, a resposta é D, obstrução funcional, suporte clínico apenas, não é uma obstrução mecânica, porque tinha gás no reto, obstrução em todo lugar. Mas vamos lá. Agora chegamos no 7º PO. Ô pós-operatório dureza esse, hein? O paciente encontrava-se ainda em jejum e foi observado saída de secreção nitidamente entérica fecal pelo dreno de Penrose posicionado no flanco esquerdo, com débito de 600 ml em 24 horas. Apresentava-se com abdômen doloroso, sinais de irritação peritoneal e não teve evacuações nos últimos 2 dias. O hemograma mostrava 18 mil leucócitos com desvio à esquerda. Estava taquicárdico e oligúrico. A pressão arterial ainda se mantinha estável. Então, saiu secreção fecal pelo dreno de Penrose, 600 ml em 24 horas, abdômen doloroso, irritação peritoneal e tudo que tem direito. Pergunta 3, olha só, prestem atenção. No 7º PO, quando o paciente apresentou vazamento de conteúdo entérico, quais os critérios para se adotar conduta clínica ou cirúrgica nessa situação? No caso específico, qual é a conduta indicada? Olha só, gente, essa eu não coloquei para o QR Code para vocês responderem, para a gente ganhar um tempinho. Então, o que houve, gente? Nós tivemos aí uma fístula estercoral, ou seja, provavelmente aquela sutura primária que ele fez no cólon, ela se abriu. Nós tivemos uma deiscência de sutura do cólon. Se eu tivesse feito uma anastomose, seria uma deiscência de anastomose. E as deiscências de anastomose não necessariamente vão ser tratadas cirurgicamente. Nós podemos fazer o tratamento clínico, só que existem critérios para eu adotar tratamento clínico e para eu adotar tratamento cirúrgico. O tratamento clínico, ele pode ser feito, mas eu preciso me questionar algumas coisas. Primeiro, tem obstrução distal? Então vamos imaginar, eu rafiei lá o cólon descendente. Se eu tiver uma obstrução no sigmoide, puxa, ele tinha um tumor no sigmoide, obstrutivo, e eu não vi o tumor na minha laparotomia. Um cara com câncer levou uma facada, por exemplo. Né? Uma situação absurda. Mas se ele tiver uma obstrução lá para frente, não vai fechar espontaneamente, porque a pressão na área da sutura sempre vai estar grande. E essas obstruções, na verdade, elas não são obstruções assim, por tumores e tal. Mas às vezes o paciente faz bridas, aderências agudas, e ele pode ter uma obstrução, então não vai fechar.
Quer dizer, o paciente precisa continuar com o trânsito intestinal, evacuando, eliminando gases e etc e tal. Contaminação. Se tiver contaminação na cavidade, não vai fechar espontaneamente, porque nossos fatores de cicatriciais, inflamatórios, vão estar totalmente comprometidos com a infecção. E como que eu sei que tem contaminação? Hemograma infeccioso, sinais de sepse, irritação peritoneal, como é o caso desse paciente. Além do que, nós temos que quantificar o débito da fístula. Uma fístula, ela pode ser classificada em pequeno, moderado ou alto débito. Uma fístula de alto débito, ela leva mais de 500 ml de efluente em 24 horas. Então, fístulas de alto débito, elas devem ser operadas. E também se não tiver uma fístula mucosa, ou seja, às vezes a mucosa da área da deiscência, ela está tão superficial ao orifício de drenagem que a mucosa encosta na pele. Vai lá, no caso do cólon, vai funcionar como uma colostomia, quer dizer, não tem trajeto, não vai fechar também. Então eu tenho que me preocupar muito com essas questões. Esse paciente está em ilho paralítico, não evacuava mais, mas não vamos considerar obstrução distal. Tinha contaminação? Puxa vida, claro que tinha contaminação, tinha peritonite para todo lado. A fístula era de alto débito? Tinha mais de 500 ml? Tinha, então temos que operar. Fístula mucosa ainda não dá para saber porque os dados não deram. Então lembrem dos débitos fistulosos. Baixo débito, menos de 200, médio entre 200 e 500, claro, em 24 horas, alto débito acima de 500. Então, o que foi acontecido? O que aconteceu com o nosso paciente? Ele foi encaminhado para laparotomia exploradora. E olha só o que foi achado no ato operatório. Uma peritonite difusa com secreção fecal e purulenta difusa. Foi realizada a colectomia segmentar, quer dizer, tiraram aquele segmento em que houve a lesão e fizeram colostomia em duas bocas, uma proximal no colo transverso e uma distal no sigmoide. Puseram as duas boquinhas para fora de forma que não contaminasse mais a cavidade. Lavar a cavidade peritoneal exaustivamente e realizar o fechamento primário da cavidade. Ficou fechadinho lá, muito bem, obrigado. E o paciente com essa peritonite que foi tratado. Mas olha só que interessante. O paciente sai do centro cirúrgico entubado, sob ventilação mecânica, provavelmente séptico, né? E 3 dias após, ele mostrava-se hipotenso, com abdômen tenso e distendido, diurese menor que 30 ml hora, e a relação PF no ventilador, quer dizer, a PO2 na gasometria, dividido pela FO2 do ventilador, estava menor que 150. Lidando com Covid aí, a gente sabe que PF menor que 150 não é boa coisa. No Covid tem que fazer prona, não é verdade? Você está jogando 100% no ventilador e lá na gasometria a PO2 está menor que 150, então você vê que você está em maus lençóis, né? Então uma relação PF é sinal que o paciente não está ventilando bem. Está tenso, distendido, oligúrico e com uma PF, uma ventilação inadequada. Qual o provável diagnóstico? Qual a conduta inicial? Olha só, é um tromboembolismo pulmonar e vamos fazer angiotomografia. É uma obstrução intestinal, vamos fazer a tomografia de abdômen. É uma síndrome do compartimento abdominal e vamos medir a pressão intravesical. É uma isquemia mesentérica, vamos fazer uma arteriografia mesentérica seletivo. Ou é um ilho paralítico e vamos fazer a dosagem de eletrólitos. Essa eu quero ver, gente. QR Code, hashtag A, B, C, D ou E. Uma questão muito inteligente, hein? Muito, muito, muito inteligente. Uma questão muito boa para cair numa prova de NEP que realmente leva em consideração aspectos clínicos importantes, né? E o povo gosta de dar spoiler no chat, né? Vamos lá, gente. Essa eu quero ver. Olha lá. 10% achou que era TEP, tromboembolismo pulmonar. 80% achou que era síndrome do compartimento e 10% achou que era ilho paralítico. Então, gente, olha bem esse dado. Realmente é uma síndrome do compartimento abdominal e a gente deve medir a pressão intravesical para fazer a adequada conduta, né? Porque dependendo da pressão intravesical, a gente vai ter uma ou outra conduta.
Então lembra o seguinte, vamos revisar um pouquinho o que é essa complicação que é a síndrome do compartimento. A pressão abdominal, ela é normal de 12 milhas de mercúrio, ela, né, o normal é entre 5 a 7, mas até 12 é considerado. Agora, se tiver ultrapassando de 12, maior que 12 milhas de mercúrio na pressão intravesical, coloca a sondinha média ou a medida indireta, você tem síndrome do compartimento. E tem alguns fatores predisponentes, choque hemorrágico, infusão maciça de cristalóide, politransfusão, grandes sangramentos, e a gente, tendo essa hipótese, a gente afere a pressão intravesical, e a hipótese é clínica, e a gente considera se nós vamos fazer uma laparotomia descompressiva ou não, até para melhorar o retorno venoso. Então, olha só, levando em consideração, foi medida a pressão intravesical desse paciente e foi de 30. O que a gente faz com uma pressão intravesical de 30, gente? Essa é boa, né? No chat ninguém falou aqui o que nós vamos fazer, né? Tava todo mundo animado, digitando no chat, não sei se caiu a internet. Então vamos lá, não vou judiar de vocês não. Vamos relembrar isso, que isso é importante. Então o paciente sobre risco, politrauma, laparotomia em trauma para controle de dano, hemorragia peritoneal, ruptura de aneurisma, ascite volumosa, peritonite difusa. Se tiver duas das 4 situações, uma PIP no ventilador acima de 35, que é alta pra caramba. Controle de danos é quando a gente faz a laparotomia abreviada de controle de danos, Beatriz. Opera só para fazer hemostasia, joga umas compressas dentro, fecha a barriga para choque hipovolêmico grau 4. Na cirurgia do trauma a gente vê muito isso, a gente trata muito desse assunto. Mas olha só, uma PIP no ventilador acima de 35, uma relação PF abaixo de 150, que era o caso, uma diurese menor que 30 ml hora, que era o caso, e um abdômen rígido e tenso, que era o caso. Então a gente vai fazer a medida indireta da pressão intravesical, e aí tá aí o nosso quadrinho mágico. Uma PIA de 15, vamos manter observação clínica, fazer medidas repetidas, observar o parâmetro ventilatório, o equilíbrio hidroeletrolítico, tratamento de infecção. Entre 15 e 25, por que acontece com a síndrome do compartimento? A compressão da veia cava diminui o retorno venoso e o paciente fica hipotenso, fica oligúrico, eleva o diafragma, ventila menos. Então, se ele tem uma PIA entre 15 e 25, provavelmente ele está fazendo algum comprometimento no retorno venoso, uma alteração no débito cardíaco. Então, a gente faz uma reposição volêmica bem enérgica e monitorizando. Fala assim, pô, mas eu vou repor enérgico, vou encher de cristalóide, vai inchar as tripas e o sujeito vai fazer assim do compartimento. Mas a gente faz essa tentativa. Agora, se está entre 25 e 35, descompressão. Tem que abrir, botar a bolsa de Bogotá. Acima de 35, mesma coisa acima de 25, descompressão. Só que a gente não fecha a cavidade abdominal. A gente pode usar, olha lá a colostomiazinha do lado do nosso paciente, estão vendo ali a colostomiazinha? E a abertura da cavidade peritoneal, você pode pegar um coletor de urina, amarrar e tal, só que isso fica vazando, sabe? Mas na primeira intervenção, tudo bem. Agora, no controle futuro, a gente pode colocar esse sistema de gerenciamento a vácuo, é um caso meu, olha só, um gerenciamento a vácuo, vem a maquininha e é legal que ele vai sugando os líquidos e você mede esses líquidos para fazer controle hidroeletrolítico, muito legal. Aí é a mesma coisa do curativo a vácuo, da cirurgia plástica para úlcera de pressão, feridas no couro cabeludo, úlcera diabética. Então, gerenciamento a vácuo para o abdômen também é muito, muito legal, mas não é o nosso objetivo aqui. E qual que é o desfecho do nosso caso clínico? Melhora dos parâmetros respiratórios depois que descomprimiu, evolução com estabilidade hemodinâmica, controlou a infecção e o quadro clínico de sepse, o fechamento da cavidade foi com 20 dias, depois de 45 dias de internação alta, e foi programado o fechamento da colostomia para 90 dias aí da nossa vítima aí, que levou ferimentos e fez aí várias complicações. Então, nós falamos do abdômen agudo, eu coloquei com Covid na primeira questão, é um tema importante. Outro tema importante é realmente as complicações pós-operatórias. Quem que está na live, Medcel? Vamos ver. Olha só.